Olá pessoal da segunda série, tudo bom? Bom, hoje pessoal, a gente vai fazer uma correçãozinha aí da página 173, certo? Então já vai pegando teu livro aí observe que nós temos essa pequena tirinha aqui na página 173. Então, vamos lá fazer a correção então? Então eu vou dar uma sumida aqui para a gente poder fazer essa correção numa boa, tá bom? Então veja, aí nós temos então uma tirinha, eu gosto de chamar de agar, né? Eu sei que muitos de vocês chamam de agar, ok, fica à vontade. Você pode utilizar aí a forma que você achar mais interessante, mas eu vou utilizar aqui Agar, certo? Então nós temos o Agar com outro personagem que é o Dr. Zook, né? Que é um druida, certo? Ele é como se fosse assim, um mágico da época, né? Um feiticeiro, alguma coisa assim, que ele é um médico, né? Então o nome dele é Dr. Zook, tá? Então aí nós temos aí essa conversa, esse diálogo entre os dois aí. O Agar então vai lá visitar o Dr. Zook e ele fala o seguinte: meu corpo todo está doendo, doutor. Aí o Dr. Zook responde: isso é compreensível, Agar. E ele continua: lembra que eu lhe disse que o remédio para a dor de cabeça causaria uns efeitinhos colaterais? Você viu aí, né? Então o que acontece? Nós temos aí uma situação bastante interessante, porque até meio contraditório, por que não dizer, né? Porque na tentativa de medicar, né, o Agar, esse remédio ele ofereceu para o Agar vamos dizer assim, um efeitinho, entre aspas, né, colateral, que é justamente a dores no corpo todo, né? Então a gente pode até entrar numa reflexão aí que na tentativa de resolver um problema, a gente cria um problema maior ainda, né? Isso acontece muitas vezes aí na sociedade, certo? Mas vamos lá então para as questões. Observe aí a primeira questão, diz o seguinte: a graça, e a gente vai definir aqui claramente o que é humor e o que é graça, né? Humor, necessariamente, quem está acostumado a dizer, um programa humorístico. Humor, a palavra humor significa algo que nos surpreende de alguma forma. Necessariamente não precisa ser nada engraçado. O humor necessariamente não é engraçado, é algo surpreendente. Alguém que fala alguma coisa, né, que os outros não esperavam, isso é um texto humorístico. Agora, graça, sim, né? Graça é aquilo que realmente é engraçado, que nos faz rir. Então, olha só, a graça da tira está na explicação dada pelo médico para as causas das dores, né, no corpo do Agar. Qual a expressão que produz efeito de humor? Ou seja, o que é aquilo que causa surpresa para todos nós, né? Se você ler isso, você rapidamente vai perceber que o que traz esse espanto, essa surpresa, esse algo surpreendente, é o fato deles: olha, você vai tomar esse remédio aqui para dor de cabeça, mas vai trazer uns efeitinhos colaterais, que é dor no corpo todo. Quer dizer, está trocando, então, uma dor de cabeça por dor no corpo todo. É óbvio, né, que ninguém deseja isso. Então, é melhor que você fique apenas com a dor na cabeça, porque é menos intenso, eu suponho, tá? Então, a expressão que produz efeito humor é o que está, aliás, não está, na verdade, né, entre aspas, mas a gente pode utilizar, botar em aspas aqui, uns efeitinhos colaterais. A palavra em efeitinhos colocados no diminutivo, né, ele acaba dando uma ideia, né, de desprezo a esses efeitos colaterais, quando na verdade eles não são bem assim desprezíveis, né? Então você deve colocar aí, tá? Então, qual a expressão que produz efeito humor? Uns efeitinhos colaterais, tá? Letra A. Considerando a reclamação de Agar, a expressão identificada, ou seja, efeitinhos colaterais, é adequada para descrever o mal-estar da personagem? Eu já te digo que não, né? Porque o mal-estar do personagem, ele é muito mais intenso do que as dores de cabeça, suponho. Porque imagine só, você prefere uma dor de cabeça ou dor no corpo todo, né? Eu suponho que você queira apenas uma dor de cabeça. Na verdade, você não quer nenhuma delas, né? Mas se tivesse que escolher entre elas, você escolheria aquela que é apenas localizada, apenas na cabeça, tá? Então, isso que acontece. Considere a reclamação do Agar, a expressão identificada é adequada para descrever o mal-estar do personagem? Não, porque não são efeitinhos colaterais, né? Não são efeitinhos. Eles, na verdade, são... O efeito colateral é pior do que a doença, né? Então, não. Então, por quê? Porque o efeito colateral, ele é pior do que a doença, tá? Letra B. Qual pode ter sido a razão para o médico ter escolhido essa expressão? O intuito, primeiramente, é desvalorizar o erro, né, que ele cometeu naquela medicação. Ele deve ter cometido um erro médico ali. E aí acabou oferecendo para ele um medicamento que não é exatamente adequado para essa situação, né?
Outra forma também que a gente pode pensar aqui, você vai escolher qual você vai colocar aí, tá? É a ideia de deixar claro que, na verdade, ele está menosprezando, né? Menosprezando o sentimento aí do Aga. Deixa, não se preocupe, não, isso é só os efeitinhos colaterais, logo passa, né? Ele está querendo reduzir aí, desvalorizar ou desprezar os efeitos colaterais do medicamento, tá certo? Então, coloca aí no seu caderno essa ideia aí, tá? Vamos então para a página agora 174, né? Tá aqui a página 174. A gente já tem aqui um texto, né? Muito bacana aqui. Vou ampliar bem para que você possa acompanhar aqui, tá? E aí ele pede o seguinte, ó, tá? Eu acho que eu tô bem no meio aqui, né? Pronto, eu acho que agora fica legal. Então, olha só, agora leia esse outro texto com declarações da apresentadora Marília Gabriela para responder as questões 2 e 3, tá? A gente vai ler juntos aqui, tá certo? Aí a gente vai poder acompanhar a correção logo em seguida. Fico assustada com a figura da mulherzinha, diz Marília Gabriela, né? E aí eu queria dar um destaque aqui, a palavra mulherzinha que ela empregou, que ela não colocou mulherzinha à toa, né? E aí a gente vai tentar compreender que se a redução, né, a flexão para o diminutivo da palavra mulher, se ela causa algum efeito, né, ou um significado diferente da palavra. Será que causa? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Foi o que aconteceu com relação ao texto anterior. Quando ele utilizou alguns efeitinhos colaterais, ele está, de certa forma, desprezando os efeitos, né, de dor no corpo todo, tá? Com 65 anos, a apresentadora Marília Gabriela contou que já se sentiu culpada por ganhar mais do que o pai e o marido. Além de ficar assustada com a figura da mulher dependente do homem, né, fico assustada com a figura da mulherzinha, né? Olha só como é que ela coloca. Fico assustada com a figura da mulherzinha. A volta da mulherzinha é um retrocesso. Ela volta a utilizar a palavra mulherzinha, né? Eu sempre fiz questão de dividir as minhas contas. Elas se depilam, exageram na maquiagem ou maquilagem, né? Ficam lindas para agradar os homens, como se a mulher fosse conduzida só para servir, sem desfrutar de nenhum prazer. Interessante esse texto, né? Ele coloca aí que a mulherzinha, né, é justamente o quê? Qual será que é o significado da palavra mulherzinha? Será que é uma mulher que tem a altura de 1,50 m, 1,40 m, né? Em oposição, por exemplo, a uma mulher que mede 1,70 m, 1,80 m, né? Será que é essa a ideia que ela quis colocar? Ou seja, estamos falando das mulheres de estatura baixa? É claro que não, né? Nós estamos falando, sim, ela está utilizando um sentido meio irônico e desprezo para aquelas mulheres que vivem em função da figura masculina, né? Vamos dizer assim, tá? Que seria, então, aquelas mulheres produzidas por um sistema machista, né? Onde a mulher, ela vive em função... Ela vai lá no salão, se arruma toda, para que ela fique bonita para o seu marido, para que fique bonito para o seu namorado, ou até de uma forma um pouco mais grosseira, fique bonita para o seu homem, né? Para o seu companheiro, vamos colocar mais ameno aqui, tá? Mas aí o que acontece? Então, essa figura, né, da mulherzinha é que Marília Gabriela queria dizer, que é aquela mulher que se põe num patamar inferior ao homem, né? Aquela mulher que se coloca à disposição, né? Aquela mulher que é submissa, tá, aos desejos do homem, tá? Ou seja, o homem quer uma mulher bonita, né? E aí, a partir desse instante aí, ele tem, né, aquela mulherzinha, certo? Essa que é a questão. Ou seja, a mulher, ela não precisa desfrutar de nenhum prazer dentro da relação, ela precisa apenas oferecer, né? Oferecer uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, uma mulher penteada, com as unhas feitas. Quer dizer, o homem não precisa dar esse retorno, é isso que ela destaca aí, tá? Muito bem, então vamos para as questões aqui, vamos ver se é isso mesmo que a Marília Gabriela queria ter dito, né? Então, olha só, dá uma olhadinha ali, tá? Marília Gabriela declara seu descontentamento com um determinado comportamento feminino, né? Que foi o que a gente falou agora há pouco. Que comportamento é esse? É o comportamento submisso, né? Aquela da mulher que está para servir o seu homem, né? Para oferecer a ele prazer. Por exemplo, prazer de uma mulher bonita, arrumada, né? Com as unhas feitas. Como se ela não merecesse também receber a mesma coisa. E pela nossa cultura, muito raramente a gente encontra, claro, né? Mas homens que perdem, por exemplo, uma tarde toda, uma manhã toda,
um salão se arrumando para a sua mulher, né? A gente encontra isso com pouca facilidade, né? Tá certo? Muito bem. Agora, com muita facilidade, a gente encontra mulheres nos salões no sábado ou domingo. A gente vai encontrar os salões lotados de mulheres, né? Tá certo? Claro que muitas mulheres podem dizer assim, não, eu estou me arrumando para mim mesmo, porque eu gosto de estar bela. Ok, também é uma boa observação nesse caso, tá? Bom, de qualquer forma, então, esse comportamento aí, ou seja, o comportamento submisso da mulher que se arruma para ele, tá? É disso que ela está falando. O pontinho da 2. Por que ele poderia ser visto como um retrocesso, considerando as conquistas das mulheres na sociedade? Bom, porque as mulheres já tinham adquirido, né, uma independência, né? Ou seja, a mulher já tinha conquistado na sociedade a independência de poder votar, ou seja, votar então passa a ser também um comportamento feminino, antes apenas de homens, né? A mulher já tinha conquistado o direito de votar, de trabalhar, né? Inclusive enfrentar outras barreiras, por exemplo, de dirigir caminhão, ônibus ou mototáxi, né? Então, todas essas conquistas sociais, eu falei apenas alguma delas, existem inúmeras, né? Então, o que acontece? Isso já tinha sido conquistado. Ou seja, a mulher ela teria que ir daqui para frente, para novas conquistas. E a mulher que, de repente, se arruma para oferecer para o seu homem, né? Para o seu marido, é uma mulher cheirosa, né? Ela considera esse comportamento, a gente não vai discutir se isso é verdadeiro ou não, mas ela coloca essa questão aí. Ela acha que isso é um retrocesso, porque a mulher não deveria ter esse comportamento, né? Ah, ela quer se arrumar, então ela se arruma para ela mesma, né? E não para o seu marido. É isso que ela coloca aqui, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no resto, tá? Então, é essa o que ela considera aí um retrocesso, né? Por que ela teria sido visto como retrocesso? Porque a mulher já tinha conquistado outros direitos, né? A mulher já tinha se desvencilhado desse comportamento machista. 3. A apresentadora usa uma palavra no diminutivo para definir o comportamento que lhe desagrada, né? No caderno, transcreva e explica a conotação atribuída no grau diminutivo nesse caso. Bom, a palavra aí, ficou claro, né? Que é mulherzinha. Ela pegou a palavra mulher e botou ela no diminutivo. Mulherzinha. E qual é a conotação que oferece? De desprezo, né? Ela fala dessas mulheres com um certo desprezo, né? Diminuindo elas mesmas. Essa que é a ideia aí, tá? Então, isso você deve responder na terceira aí. Tranquilo? Tá? Então, vamos para a próxima aqui. Vou sair um pouquinho. Tá? Então, olha só. Para responder as questões 4 e 5, observe a placa do texto apresentado a seguir. Nós temos aí uma plaquinha. Olha ali. Lanchonete, 2 irmãos. Temos frango e peixe. E logo abaixo, tá? Nós temos uma poesia, né? Tá? Que é da seguinte forma, né? Ao entrar na lanchonete, expliquei para os 2 irmãos que o plural estava errado. Meus esforços foram vãos. Vi que não adiantava e lavei as minhas mãos. Tá? Então, veja só, a gente pode observar claramente que existe uma distorção, se a gente for considerar aí a norma culta, né? Tanto no plural aí de irmão, né? Que a gente sabe que o plural é irmãos, irmãos, né? Então, nós temos aí, o certo seria lanchonete 2, irmãos, certo? E aí a poesia embaixo brinca justamente com isso, explicar os 2 irmãos, né? Claro, tá? Meus esforços foram em vãos, né? E não vões. Vi que não adiantava e lavei as minhas mãos e não mões. Muito bem, então vamos lá. Quarta questão. Segundo a norma culta, a placa apresenta uma inadequação no uso dos termos irmãos. Em que consiste essa inadequação? Justifique. Bom, a inadequação é no emprego do plural de forma errada, né? Que foge aos padrões da gramática, certo? Então, é essa aqui. Por quê? Que a forma correta seria irmãos, não irmãos, tá? Pontinho. O que explicaria o equívoco presente na placa? Eu chuto aqui várias situações. Poderia ser, por exemplo, a falta de estudo por parte de quem escreveu ali a placa, né? Ou até mesmo a distração, porque a gente pode encontrar também essa possibilidade, né? Tá bom? A falta de estudo, ou de repente a pessoa mora numa região onde não, né? Também novamente recai na mesma questão. Tá? Então eu acho que seria mais ou menos isso aí, a falta de estudo de quem escreveu a placa.
Quinta questão. Os versos que acompanham a placa fazem referência à inadequação identificada na questão anterior. Transcreva no caderno a passagem que isso ocorre. Aí ele quer agora os erros da poesia, né? Dos versos. Então você vai pegar, né, a palavra irmãos, que ele repetiu, certo? A gente tem a palavra... Aí eu queria que você pusesse na frente, né, a forma correta. Então, irmãos, né? Tá? Depois, vões seria vãos, né? Mas se fosse não foram em vãos, tá? E vi que não adianta, aí novamente temos a palavra mões, que seria mãos, certo? Então, transcreva no caderno a passagem do som. Então, nós temos aí essas três expressões. Você deve copiar, ele pede que você copie o verso completo, certo? Depois, o pontinho da 5, qual a estratégia utilizada pelo autor dos versos para brincar com a inadequação? Ora, ele utiliza outras palavras do uso comum, né, nosso, que todo mundo sabe, e é por isso que a gente identificou o erro, porque todo mundo sabe, tá? E aí, com isso, ele faz essa brincadeira aí. Tá certo? Tranquilo, né, pessoal? Aí, quinta questão respondida, aí depois a gente vai partir ali para adjetivo, tá? Que são as correções aí. Tá bom? Pessoal, é isso aí. A gente vai se encontrar, então, na próxima aula, ou a gente se encontra aí no próximo vídeo. Não se esqueça que, se você tiver alguma dúvida, você fica à vontade, pode perguntar na próxima aula, ou manda um recadinho pelo WhatsApp. Eu faço questão de lhe responder essas suas dúvidas, tá bom? Pessoal, até mais então.